solidão, quero arrumar alguém, né? Tem aí os programas de televisão, e vai, tem tanta coisa, né? É o Chaves, né? Diz que é no número tal, você vai encontrar o seu companheiro para você não estiver mais sozinho e tal, né? E vai lá, e tem tanto programa que você encontra pela televisão, né? Pela internet, para desbancar a solidão. Então o homem não foi feito para viver só. O homem foi feito para viver em ambientes, procurar viver em sociedade, em unidade. Então o relacionamento é algo importante para nós. Nós temos que aprender a nos relacionar com as pessoas. Amém, irmão? Temos que aprender. Jesus é o exemplo de relacionamento, nós temos que aprender com ele. Quando Paulo disse aqui, quer comais, quer bebais, tudo façai para a glória de Deus. Vamos fazer isso para a glorificação do nome de Deus. Se somos pessoas nutridas, será que nos nossos relacionamentos nós somos pessoas que realmente nós produzimos nutrientes para a pessoa que está relacionando conosco? Ou nós somos, no nosso relacionamento, pessoas desnutridas? Uma pessoa desnutrida, irmão, é uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem força, é uma pessoa que não consegue. Você manda levantar o braço, ele não consegue. Se você quer pegar uma caminhada até na esquina, ele não entra, ele precisa ser carregado. E muitas vezes nós, nos nossos relacionamentos, na vida que nós estamos vivendo como pessoas desnutridas. Nós não temos bons relacionamentos, nós não criamos bons relacionamentos em casa, na família, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos de trabalho, lá onde você trabalha, na escola, na faculdade. Muitas vezes nós estamos vivendo uma desnutrição dos nossos relacionamentos. Se nós não passamos fome, quer dizer, não temos falta de relacionar, nós temos a esposa, nós temos os filhos. Se somos então supridos, né, de pessoas para nós nos relacionarmos, qual é a qualidade desse nosso relacionamento? Como que eu tenho me relacionar? Qual é a maneira, da maneira que eu me porto diante do relacionamento? Muitos de nós não estamos desnutridos fisicamente, nós não estamos passando fome, mas nós estamos desnutridos na questão do relacionamento, e muitos de nós estamos cercados de pessoas, mas estamos com fome de relacionamento. Nós estamos com fome de falar com alguém, nós estamos com fome de alguém nos ouvir, nós estamos com fome de alguém nos entender da maneira que nós somos, nós estamos com fome de ser entendido, estamos com fome de ser ouvido e de ser entendido pelas pessoas que nos cercam. Como que é difícil, irmão, nós estamos cercados de pessoas e mesmo assim nos sentimos só. Quem já sentiu só, mesmo estando cheio de pessoas ao seu lado? Levante a mão. A gente se sente assim. Há momentos que nós estamos cercados de indivíduos e estamos com fome de nos relacionar com alguém, estamos desnutridos. E quando isso acontece, irmão, nós perdemos toda a força para nos relacionar. E a Bíblia, irmão, nos ensina: olha, vamos para a palavra do Senhor. Como que eu então passo a ser uma pessoa que começa a ser não mais desnutrido, mas eu começo então agora a nutrir as pessoas que estão do meu lado. E olha, irmão, tudo na nossa vida, questão de relacionamento, é investimento. Não tem como você relacionar com alguém se você não investir na pessoa que você relaciona. Está entendendo? Não tem como você relacionar com alguém se você não tiver o cuidado de cuidar daquela pessoa, de pensar no que vai falar, de agir com aquela pessoa, para que você possa nutri-la, para que você possa alimentar aquele relacionamento. Porque muitos casamentos, muitos filhos chegam a um momento que não suportam mais o lar. Por quê? Porque não houve ali um investimento no relacionamento conjugal, não houve investimento no relacionamento do pai com o filho, né?
capítulo 15. Vamos caminhar aqui. E eu vou dar aqui, irmãos, 13 nutrientes para você ser uma pessoa que nutre o seu relacionamento. Como se tornar uma pessoa nutridora, que alimenta a outra pessoa que está ao seu lado. Primeira coisa, Provérbios 15, verso 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, primeira coisa para mim ser alguém que nutre a outra pessoa é ser uma pessoa que saiba se relacionar, estimulando a inteligência sua e do indivíduo que está lhe ouvindo, sempre com uma palavra branda. Amém, irmão? Se eu quero me relacionar bem com as pessoas, eu preciso aprender a falar. Eu preciso aprender a falar e como falar. Irmão, é difícil. É ou não é? É ou não é, irmão? É difícil falar assim. Mas se queremos nutrir alguém, nós precisamos ser assim. Nós precisamos ter uma palavra certa na hora certa. Tá? É ser inteligente a hora que for abrir a boca. A minha palavra, ela vai construir. A minha palavra vai edificar a pessoa que está me ouvindo. A pessoa que vai me ouvir, isso vai ser bom para ela. Ela vai ficar nutrida ou vai causar nela desnutrição. Será que quando eu falar, a minha palavra vai produzir nela algo que vai construí-la? É o verso que está dizendo: a resposta branda desvia o furor. Olha, irmão, é sensato, é preocupar em nutrir a outra pessoa, é estar sempre pronto a responder uma palavra com sabedoria. Algumas traduções da Bíblia dizem assim, ó, a resposta amiga. Olha aí, a resposta amiga produz, ela desvia o furor e produz e não suscita a ira, ela não produz a ira. Nós precisamos aprender, irmão, a responder às nossas esposas. Quando ela perguntar, aprenda a responder a ela. E principalmente no lar, irmão. A gente tem uma boa fala com o nosso amigo no trabalho, é ou não é? A gente tem uma boa fala com um amigo no escritório. A gente tem uma boa fala lá na faculdade com os colegas. Mas quando vai falar com uma esposa, irmão, você altera a sua voz. Você fala de maneira como que você fosse um general. Você provoca a ira dela. Você provoca a ira do seu filho na maneira que você vai falar. Muitas vezes nós estamos aprendendo a nutrir o relacionamento familiar. A nutrir. Irmão, como é difícil se relacionar com alguém que já não está nutrido mais em relação ao diálogo entre os pais e filhos e marido e mulher, entre irmãos. Tem gente que não consegue nem dialogar com o irmão da igreja, porque ele não consegue ter uma palavra branda, não é? Ele não consegue, ele não entende que para que ele possa alimentar, para que ele possa ser uma pessoa que vai nutrir o outro, ele tem que sair da boca dele uma palavra que possa nutrir o coração daquela pessoa que está aí ouvindo. A segunda coisa eu vejo aqui em Provérbios 15, 7. Olha aí, Provérbios capítulo 15, verso 7. A língua do sábio derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não consegue se assim. Olha aí, o que eu encontro aqui? Não fale dos defeitos da outra pessoa, irmão, mas procure encontrar
conhecimento. Mas o coração do insensato não procede assim. Você já percebeu que nós valorizamos mais na outra pessoa os defeitos que das qualidades? Quem concorda comigo, diga amém. Mas só esse pouquinho de gente, não, vocês ficaram com vergonha. Vamos lá, quem concorda comigo que nós valorizamos mais o defeito que a qualidade, irmão? Diga amém. Seja sincero, meu amado. Nós temos o costume de valorizar as pessoas o defeito. Parece que a gente gosta de valorizar o defeito da pessoa e não a qualidade. E isso, irmão, é desnutrir a outra pessoa. É aquele marido que chega em casa e nunca valorizou a esposa porque a esposa passa bem a cabeça dele. Não é? Mas se ele chega em casa e o almoço não está pronto, ou ele procura aquela calça velha que ele gosta de usar que está no namoro, já é ponto para discutir. Tem gente que, irmão, esses dias eu vi uma pessoa discutir por causa do prato. Ele tem em casa o prato preferido. Você já ouviu isso? Irmão, ele